Bom, chegamos ao 10º vídeo e eu completo a exposição da idiosincrasia com a dialética, né? E fechando por que eu digo que o marxismo convencional é um marxismo místico, né? Que é o nome que eu queria dar para o canal, mas, né, perdi votação na família, preferiram Marx sem ilusões. Eu não sou um mau perdedor. Eu cedi, mudei o nome do canal para Marx sem ilusões. Mas agora, o completo círculo, né, com esse 10º vídeo, fica completamente sumariado, né, o curso de Marx, A Destruição da Economia Política, que eu ministro. Vamos compartilhar a tela. Eu, com a minha tradicional dificuldade de coordenação motora fina. Isso aqui, não sei lidar com essas coisas, também não faço a menor questão. Isso. Muito bem. Vamos lá. Parte 2 do marxismo convencional, místico, né? 10º vídeo. Então, o que a gente viu? Especialmente no 9º, né? Do qual isso é a complementação. Dialética, posição, oposição, composição, tese, antítese, síntese, afirmação, negação e negação da negação, é metafísica. O destino está dado pelo conceito, né? Isso nos remete à crítica que o Marx fez na tese de doutorado, discutindo Demócrito e Epicuro, e chamando a atenção para a questão da opressão, né, que está embutida na dialética, além do misticismo, aquelas outras coisas. O que na tese de doutorado Marx fez, né? Ele falou, olha, Demócrito e Epicuro eram atomistas, né? Os atomistas tinham uma questão de como é que o átomo gera as coisas, né? Existe a lei da gravidade. Se o átomo existe, ele tem peso. Se ele tem peso, todos cairiam paralelamente. Como, então, os átomos se juntariam, né? Aí vem as duas hipóteses. A do Demócrito, que diz não, que é o turbilhão que junta, bate um turbilhão, junta, e quando junta segundo as leis da natureza, da física, você cria as coisas. E vem o Epicuro e diz, não, você tem autonomia do átomo, você tem o plenamente, né? Os átomos se juntam por decisão própria. No fundo, como? Lutando e resistindo contra a imposição do destino. Que, no fundo, eles estão discutindo o que é. É o destino, se o destino está dado ou se o homem constrói o próprio destino. Ou seja, em Demócrito, né, com o turbilhão, o futuro do homem é imposto de fora, uma imposição externa, seja de Deus, de razão, de ideia, do raio que o pata que você queira, né, dizer. E em Epicuro, não tem destino, o homem constrói o seu futuro, né? Na realidade, como é que ele faz isso? Lutando e resistindo. Eu acho que aí já tem esse negócio do Epicuro, já tem a tal da luta de classe que nós vamos ver mais para frente, né? Lutar e resistir para construir o futuro, né? Bom, lembrado isso, vamos para a crítica à filosofia do direito do Hegel, né? Em que o Marx explicava o método de Hegel. Dizer, em Hegel, a necessidade não é extraída da sua própria essência, nem tampouco demonstrada criticamente. A necessidade, sua sorte, seu destino é antes predeterminada pela natureza do conceito, encerrada nos registros sagrados da Santa Casa da Lógica. O que é o tradutor? Falou, a Santa Casa da Santa Casa era o nome da prisão da Inquisição em Madrid, quer dizer, olha a força, né, da opressão, né, quando o destino está dado pelo conceito, absolutamente opressivo para o Marx. Bom, em Hegel, a alma dos objetos está pronta, predeterminada, antes do seu corpo, que não é
provavelmente mais do que a aparência. O conceito é o filho da ideia em Deus Pai. É o agens, princípio ativo, determinante e diferenciador. Ideia e conceito são abstrações autônomas daquele. Foi uma explicação que não interessa para o ponto que nós estamos trazendo. Porque aí o Marx começa a criticar nos excertos sobre economia política de James Mill. Ele diz: no mundo real, o equilíbrio é fortuito e ocasional. A verdadeira lei do mundo real é o acaso. Né? Olha o que o Marx está falando. No mundo real, o equilíbrio é fortuito e ocasional. A verdadeira lei do mundo real é o acaso. A verdadeira lei na economia política, portanto, é a ausência de lei. Mas a economia política isola o fundamental e cria leis exatas e leis férreas. O que o Marx está falando? Não tem lei férrea, não tem lei exata. Que é o que a gente mostrou que ele também faz no Capital. Né? Isso está lá mostrado no capítulo 7, sobre o Capital. 7? Ou seja, agora já não lembro mais. Né? Então, nunca terá demais repetir. Excerto: a verdadeira lei do mundo real é o acaso. Então, vamos lembrar do Ben Said no Marx Intempestivo. Né? Esse livrinho dele é bem interessante, gosto bastante, apesar de ter teses diferentes, né? Porque ele é dialético, tal, Marx dialético. Mas o que o Ben Said chama a atenção? Que o Marx é um crítico da positividade científica, e a gente tentou mostrar isso aqui ao longo de todos esses vídeos. É um crítico, portanto, da razão sociológica, e não tem uma filosofia da história, ou seja, não tem destino. Portanto, se ele não tem uma filosofia da história, como é que pode juntar com dialética? Aí eu acho, então, que vale ao ponto do Colette de que os marxistas não entendem o que é dialética. Confundem momentos abstratos extremos do silogismo, né, com opostos reais. Bom, então, se é assim, né, Marx tem uma dissonância cognitiva, quer dizer, Marx padecia do mesmo problema dos dialéticos, dos marxistas convencionais, que não entendem o que é dialético. Aquele Marx que chamou a atenção para o problema da confusão entre extremos do silogismo e oposição real, ele não percebia. Né? Ele não... O Marx que relacionava dialética com metafísica, né? O Marx que, no Capital, quis oferecer para o Darwin. Quer dizer, o Marx tem, o Ben Said chama bem atenção para isso, a relação entre Marx e o Darwin. O que é o Darwin? Deixa eu que ajuda, esse barulhinho da chuva fica legal, né? Que ajuda a esclarecer. O que é a estatística? A estatística é uma forma de você esconder a nossa ignorância. Você vê dois fenômenos, né? E aí você não sabe como relacioná-los, você não sabe qual é a relação entre eles. Então, você estabelece uma relação entre frequências com que eles ocorrem, né? Então, você estabelece uma forma de você esconder sua ignorância. Eu não sei, mas eu consigo prever, eu consigo estabelecer uma regularidade entre a ocorrência desses dois eventos. Tá certo? Ora, então, a estatística é um instrumento de quem está de fora do processo. Né? Ora, o que o Darwin fez? Ele trouxe a estatística para a dinâmica do processo. Por quê? O que o Darwin diz? Quando na reprodução, você não tem uma reprodução 100% perfeita, 100%. Você tem variações. Nessas variações, algumas são mais adaptadas ao ambiente e, portanto, elas prevalecerão. Então, o que acontece? Você, do presente, você reconstitui o passado, mas o presente não é o futuro do passado. Né? O presente não está determinado no passado. Você consegue recompor, logicamente, como é que você chegou ao presente. Tá certo? Mas isso não te permite prever o futuro, dizer o que vai acontecer daqui para frente, que é o que a gente tentou mostrar de como que o Marx trabalha. Quer dizer, exatamente nessa perspectiva que ele trabalha. Então, se é assim, como é que você combina a dialética com marxismo? Fica complicado. Vamos voltar a... Será que vai dar com esse barulhinho da chuva? Isso é um incógnito, né? Aqui. Bom, então, vamos lá.
Então, o marxismo em que a verdadeira lei do mundo real não é o acaso, né? Como nos excessos, em que a necessidade, sua sorte, seu destino é antes predestinado pela natureza do conceito, encerrado nos registros sagrados da Santa Casa da Lógica, como na crítica à filosofia do direito, é um marxismo religioso e místico, né? Esse é o ponto. O marxismo convencional é um marxismo religioso e místico. Então, se não é o conceito que dá o movimento, como a gente já viu no anterior, né? Não há para que é isso que dá o movimento, né? O que dá para o Marx o movimento? A luta de classe. De onde vem o movimento? Em Hegel, vem da dialética. Aí não há, né? No Miséria da Filosofia, o que o Marx falou? Hegel imagina encontrar a lógica, fórmula lógica do movimento, o método absoluto, que não somente explica todas as coisas, mas que também implica o movimento da coisa. Em Marx, ele vem da luta de classe, mas sem cometer o mesmo erro que ele apontou em Hegel, sem tratar os extremos do silogismo como opostos reais. O motor do movimento, em Marx, tal como eu entendo, é a necessidade prática de livrar-se da imposição externa à divisão social do trabalho. É a necessidade prática de abolir a troca e o mercado. Portanto, abolir a propriedade privada alienada, isso a gente viu no vídeo 4, né? O trabalho externo, a escravidão, a coisificação, o fetichismo, o drama da vida. É a necessidade prática de se livrar do sufoco da vida. É esse que dá o movimento. Não é o movimento do conceito, mas é o cotidiano, a vida real, né? É a vida prática que coloca a necessidade de abolir a opressão. Isso volta para a tese de doutorado, que a gente já viu no vídeo 9, né? A questão daquela discussão do se tem destino, se não tem, e com o Marx, que eu já chamei atenção lá no 9, a ideia é de lutar e resistir para construir o futuro. Na introdução à crítica e filosofia do direito, isso fica mais explícito, isso é muito interessante. O que disse o Marx? O sonho utópico da Alemanha não é revolução radical, mas a revolução parcial, meramente política, que deixa de pé os pilares do edifício. Em seguida, Marx mostrou as condições para a emancipação humana. Uma classe só emancipa a sociedade como um todo, no caso da totalidade da sociedade se encontrar na mesma situação que aquela classe. Nenhuma classe da sociedade civil pode desempenhar esse papel, a não ser que consiga despertar em si, nas massas, um momento de entusiasmo. É na introdução à crítica à filosofia do direito que ele já está falando o quê? Em classe emancipando, classe em luta de classe. Já está aí, né? Tem gente que diz que ele foi aprender esse conceito com Hegel, que para mim está aí, na introdução à crítica, ele está falando. A classe emancipa a sociedade como um todo, no caso da totalidade da sociedade se encontrar na mesma situação que aquela classe. Nenhuma classe da sociedade civil pode desempenhar esse papel, a não ser que consiga despertar em si, nas massas, um momento de entusiasmo. Um momento de entusiasmo em que aquela classe social se associe e misture com a sociedade em liberdade, se identifique com ela e seja reconhecida como representante geral da referida sociedade, em que os objetivos e os interesses daquela classe social sejam os objetivos e interesses da própria sociedade, em que aquela classe social se torne, de fato, a cabeça e o coração social. Só em nome dos interesses gerais da sociedade é que uma classe particular da sociedade pode reivindicar a supremacia geral. Para alcançar essa posição libertadora e a direção política de todas as esferas da sociedade, não basta a energia, a consciência revolucionárias. Para que, gente, eu vou ter que dar uma parada porque a chuva apertou. Aí o barulho vai... Desculpe, mas precisava
porque o barulho da chuva estava difícil. Né? Para que uma classe represente o todo da sociedade e a emancipação de uma classe particular da sociedade civil coincida com a revolução de um povo, a emancipação de uma classe particular da sociedade civil coincida com a revolução de um povo, uma outra classe tem de concentrar em si todos os males da sociedade, deve encarnar e representar um obstáculo e uma limitação geral. Uma esfera social particular terá de surgir como crime notório de toda a sociedade, a fim de que a emancipação de semelhante esfera surja como uma emancipação geral. Para que uma classe seja libertadora por excelência, é necessário que outra classe se revele abertamente como uma classe opressora. Se isso não é luta de classe, eu não sei o que é luta de classe. Onde existe, então, na Alemanha, a possibilidade positiva de emancipação? Pergunta Marx. Na formação de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil. Na formação de uma classe que seja a dissolução de todas as classes. Onde existe, então, na Alemanha, a possibilidade positiva de emancipação? Na formação de uma esfera que possua caráter universal, porque seus sofrimentos são universais. Na formação de uma esfera que não exige uma reparação particular, porque o mal que lhe é feito não é um mal particular, mas o mal em geral. Esse negócio de dívida histórica com passado é uma coisa meio complicada, né? O Marx fala, não, nada disso. Passado é passado. Nós temos que agora ver para frente. Para frente, o que é? É a abolição de toda a opressão, né? E vamos construir daqui para frente. Por quê? Porque quando você fala de reparação do passado, você está particularizando, você está reparando particulares prejudicados. E o Marx está querendo falar do quê? Não, nós vamos abolir qualquer particularidade, a identificação entre o ser empírico e o ser genérico. E é uma nova história que você começa. Você larga o passado e vamos para uma nova história. Na formação de uma esfera que já não possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano, que não se oponha a consequências particulares, mas que se oponha totalmente aos pressupostos do sistema político alemão. Né? Ou seja, aí você já indica que essa tal dessas políticas identitárias, dessas causas identitárias, estão absolutamente longe e são opostas ao marxismo. E não dá para o marxista se identificar com essas políticas identitárias. Ele tem que fazer a crítica delas. Por quê? Porque ela aponta para o particularismo da sociedade civil e não para o geral, para o humano, para o gênero humano. Na formação de uma esfera que não possa emancipar a si mesma, nem emancipar-se de todas as outras esferas da sociedade, sem emancipar todas as esferas, o que é, em suma, a perda total do homem. E aqui a perda total é o homem, é o ser empírico, separado do ser genérico, do homem empírico, que desaparece. Né? Na formação de uma esfera que só pode redimir-se a si mesma mediante a redenção total do homem. De novo, identificação entre o ser empírico e o ser genérico. E aí, a constituição plena do homem. Ou seja, o que o Marx está dizendo? Nós estamos em processo de constituição do ser humano. Se vamos constituir ou não, está em aberto. Não tem destino, não é coisa. Quer dizer, o homem, você não pode associar o homem e o comunismo com a coisa do céu, da vida eterna, da próxima. Não é nada disso. Né? O futuro você constrói aqui e agora através de uma luta de classe. Né? Se vai ter sucesso ou não, está em aberto. O acaso funciona, não tem uma filosofia da história. Então, conclusão aqui dessa partezinha. A dissolução da sociedade como classe particular é o proletariado. Mas olha que coisa interessante, né? Quer dizer, para mim está claro aí que já na introdução à crítica à filosofia do direito, né, ele já está falando de luta de classe, que é uma herança que ele traz da tese de doutorado. Né? Mas quando ele diz que é o proletariado, qual é a interpretação mística? O proletariado é a classe escolhida por Deus, abençoada. É a portadora do futuro, é a portadora do destino, é aquela coisa mística. E quando Marx está falando que a classe, solução da sociedade como classe particular proletariado, ele está chamando a atenção por quê? O proletariado encarna as duas coisas. O que a gente viu lá no vídeo 3 sobre, basicamente, da ideologia alemã? Né? Que o homem é um único ser vivo que produz a vida mediante o trabalho. O que nos diferencia dos demais seres vivos
é o fato de produzirmos a nossa sobrevivência mediante o trabalho. O homem engendra o próprio homem mediante o trabalho. Então, o proletariado é a encarnação do trabalho que é da vida humana. E o proletariado é o não proprietário, quer dizer, é o lado da divisão social do trabalho que sai prejudicado. Então, quando você acabar com o mercado, você vai abolir a propriedade privada alienada, vai abolir trabalho externo, vai abolir fetichismo, alienação, escravidão, codificação. Né? Então, é porque o proletariado encerra, ele não é a classe escolhida por Deus, mas é que, pela sua situação na produção da vida, é ele que encarna a destruição de todas as formas de opressão. Mas não é porque ele é místico, é abençoado por Deus. Você não tem que abençoar o proletariado, ao contrário. Você tem internamente uma luta por causa das influências burguesas. E aí a gente cai no Lênin com a questão da aristocracia operária. Tá certo? O que vai dizer o Marx? Disse o Marx. O sonho burguês é ter um proletariado burguês. O que é o proletariado burguês? A aristocracia operária, que o Lênin, tanto corretamente, chama atenção. Né? Bom, aí, no manifesto do Partido Comunista, né, o Marx culmina falando, capítulo 1, burguês proletário, única frase do primeiro parágrafo. A história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classe. Mas, ó, ele está lá na tese de doutorado, passa pela crítica e filosofia do direito de Hegel e culmina com essa frase bombástica. Né? E o segundo parágrafo desse capítulo, homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, opressores e oprimidos estiveram em constante antagonismo entre si, travando uma luta ininterrupta, umas vezes oculta, outras vezes aberta. Uma guerra que sempre terminou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com a destruição das classes em luta. Bom, o que está dizendo? A revolução não é fruto da evolução da razão. É fruto da necessidade prática de acabar com o drama da vida produzida mediante uma divisão social do trabalho imposta. Essa é a origem, essa é a questão, a imposição da divisão do trabalho. Bom, e aí a gente já vê a dica do comunismo, porque você não vai ter imposição na divisão do trabalho. Você não vai deixar de trabalhar, mas você não vai ter imposição. A regra de imposição, que hoje se dá pelo mercado, será abolida. Isso fica mais para frente. O marxismo, em que o conceito é o ágil, princípio ativo e determinante diferenciador, é religioso místico. Então, vamos ver Lênin. Lênin, no Quem são os amigos do povo? Disse ele, a transformação da economia capitalista em economia socialista nada tem a ver com a dialética hegeliana. Vou repetir. A transformação da economia capitalista em economia socialista nada tem a ver com a dialética hegeliana. A dialética era usada por Marx apenas como forma de expressar-se, e não como método de análise. Isso é Lenin. A dialética era usada por Marx apenas como forma de expressar-se, não como método de análise. Estamos diante da vulgar acusação de que o marxismo aceita a dialética hegeliana. Interessante que ele diz, essa crítica desgastada, se tenta ridicularizar o marxismo dizendo que ele é dialético. O marxismo não tem nada com dialética. Né? Aí ele dá o caso da expropriação dos expropriadores, da transição do capitalismo para o socialismo, o fio condutor e a contradição entre o desenvolvimento da socialização do trabalho e a centralização dos meios de produção, algo absolutamente distinto da tríade hegeliana. Mas, nesse mesmo texto, Quem são os amigos do povo, Lenin dá uma cambalhota. O materialismo deu um salto de qualidade quando reduziu as relações sociais às relações de produção, e estas as forças produtivas. As forças produtivas estão em permanente desenvolvimento, desenvolvendo a organização social mercantil até sua transformação em organização capitalista e desenvolvendo a necessidade de sua transformação em outra relação social de produção, que dá um movimento. É o movimento permanente das forças produtivas que faz o movimento da sociedade. As forças produtivas estão em permanente desenvolvimento, criando as classes antagônicas, burguesia e proletariado. Ou seja, burguesia e proletariado são a forma como as forças, o conceito de forças produtivas produz o real.
não é a luta entre burguesia e proletariado, né? Eles são a aparência, a expressão do movimento, né, das forças produtivas. Lenin, no Quem são os amigos do povo, o que ele diz? Conceito de forças produtivas em permanente desenvolvimento, desenvolve a organização mercantil e cria as classes antagônicas. Vamos lembrar do Marx na ideologia alemã? O que ele fala? O segundo sistema hegeliano, as ideias, os pensamentos e os conceitos produzem, determinam e dominam o mundo real dos homens, seu mundo material, suas relações reais. Seus rebeldes discípulos tomam isso dele. Ou seja, o que isso sugere? Que Lenin é um rebelde discípulo do Hegel. Vamos voltar para a miséria da filosofia. Que com toda coisa sendo reduzida a uma categoria lógica, que com todo o movimento, todo ato de produção, toda ação sendo reduzida ao método, segue naturalmente que todo conjunto de produtos, de produção, de objetos e de movimento se reduz a uma metafísica aplicada. Então, aí, posto isso, né, a pergunta que surge é a pergunta se marxismo é ciência ou revolução. Quer dizer, tem acaso ou não tem acaso? O destino está dado ou o homem constrói? Quer dizer, ele é um arcabouço científico ou ele é um libelo pela revolução? Então, aqui nós vamos no texto do nosso querido Colette, Marxismo e Dialética. O que ele chama a atenção? Ele diz, olha, há dois Marx. Um Marx continuador e coroador da economia política como uma ciência implantada por Smith e Ricardo. E um Marx crítico da economia política. O Marx continuador e coroador da economia política como uma ciência implantada por Smith e Ricardo, um discurso econômico que se refere a uma realidade captada nas formas positivas com que toda a ciência capta. Uma ciência com leis objetivas e em tudo análoga às leis da natureza que se impõem como uma necessidade de bronze. No marxismo, ciência e revolução, ele foi à frente e falou, olha, com a doutrina científica, o marxismo consiste essencialmente na descoberta dos relacionamentos causais objetivos. O marxismo, como uma doutrina científica, é a descoberta das leis que fazem o sistema funcionar. O marxismo, como uma doutrina científica, é a descrição das contradições que o minam internamente e sinalizam seu destino. O marxismo, como uma doutrina científica, não permite juízos de valor, escolhas subjetivas, só permite julgamentos sobre fatos, avaliações objetivas e afirmativas que, em última instância, têm validade universal. O marxismo, como uma doutrina científica, não abre uma porta para a ligação entre ciência e ideologia, pois o desenvolvimento socioeconômico é um processo que se desenrola diante do observador e dos cientistas, exatamente como o movimento das estrelas. No marxismo, como uma doutrina científica, as leis econômicas são leis objetivas, exteriores às classes sociais, são independentes das vontades, do mesmo jeito como são as leis da natureza. A lei do valor, por exemplo, é como a lei da queda dos corpos da natureza, que é a teoria do colapso. Isso a gente viu no vídeo 6 do Marx, né? Criticando as leis sobre o capital, né? Onde no Capital ele diz que reitera aquilo que ele falou nos excertos, né? De que as leis econômicas não são leis objetivas, exteriores às classes, dependentes das vontades, não são leis férreas, né? São criação social, são alienação, tá certo? Ora, quando você faz o marxismo com a doutrina científica, você faz aquilo que o Marx está criticando na burguesia. E aí o exemplo que o Colette chama atenção é a questão da teoria do colapso, né? Que é a lei tendencial da queda da taxa de lucro. Isso é uma amarração, e o capitalismo inevitavelmente vai desaparecer por causa da queda da taxa de lucro, né? É a sua lógica interna do capital que aponta para o seu destino, né? O destino está posto, a luta de classe é apenas o quê? Uma operacionalização. O destino já está posto. A luta de classe não cria o destino. Ela é apenas a materialização, é a aparência ou a encarnação do destino que está posto no conceito. Bom, como uma doutrina científica, o marxismo segue a interpretação ricardiana do valor. A lei do valor é uma lei natural e socialmente neutra.
as leis da natureza não têm caráter de classe, do mesmo modo, a produção de mercadorias e a existência do mercado não tem caráter de classe. Como uma doutrina científica, na primeira fase da sociedade capitalista, uma sociedade de transição, mercado e lucro não são vistos como uma inevitável sobrevivência das instituições burguesas. São vistos como um critério racional de mensuração da atividade econômica. Né? Seguindo a interpretação ricardiana, mercado e lucro são vistos como algo positivo que sempre deverá existir. Existe um mercado socialista e um lucro socialista. Ou seja, o destino está dado. E aí, o que isso reforça? Misticismo. Quando você diz que o marxismo é uma doutrina científica, você transformou o marxismo no quê? Numa coisa mística, com uma filosofia da história. E o que a gente tentou mostrar aqui? Marx não tem uma filosofia da história. O outro Marx é o Marx crítico da economia política, que é o Marx que a gente, nesse curso, trata. Né? Um crítico não apenas da economia política burguesa, mas um crítico da economia política tout court, né? Toda a economia política. Como crítico? Com uma crítica que enlaça e inverte o discurso do Schmitt, do Ricardo, com uma teoria de alienação que dela os economistas nada conhecem. Enlaça e inverte com uma teoria de alienação que os economistas não têm a menor ideia. Daí o curso é 526, o que você faz? Você, Marx, destruidor da economia política. É o Marx crítico de uma realidade que está invertida, de cabeça para baixo, alienada, que é preciso subverter e negar. É um Marx crítico da economia política, crítico de leis aparentemente materiais ou objetivas, mas que não passam de objetivações fetichistas das relações sociais humanas que escapam ao controle dos próprios homens. Crítico de leis aparentemente materiais objetivas que não são objetividade, e sim alienação. Então, concluindo essa parte do Coletti, quando o marxismo é uma teoria científica e quando é uma teoria da revolução? Quando o marxismo é uma teoria científica, ele é uma teoria do devir, é uma teoria do colapso, né? Mas não é uma teoria da revolução. Né? Quando o marxismo é uma teoria da revolução, quando é só uma crítica da economia política, diz o Coletti, corre o risco de ser apenas o resultado de um projeto de subjetividade utópica. E é aqui que eu rasgo com o Coletti. E entendo porque ele vai cair para a direita. Porque qual é o ponto do Coletti? Quando ele se convence que Marx é dialético, ele diz dialética é bobagem, ele abandona o marxismo. O que a gente aqui no curso faz? Marx não é dialético, né? Ele tem um modo dialético de expor, um modo de exposição dialético, que é um discurso político, né? Mostramos que o que está no Capital já estava antes, né? Tem toda a relação com antes, o Capital pode tratar melhor, mas o fundamento dos achados dele no Capital, do que está contido no Capital, já tinham sido postos antes, quando não tinha nada de dialética, é uma loucura você tentar ver dialética no Crítica à Filosofia do Direito, na Sagrada Família, na ideologia, mas as pessoas veem, né? Mas quando elas fazem isso, elas incorrem naquilo que o Marx tanto critica, né? Dos hegelianos, e eles leram a literatura comunista e socialista dos franceses e ingleses, em vez de entender no contexto, trouxeram para o contexto da filosofia alemã e construíram uma caricatura. O que eu estou argumentando aqui é isso, olha, esse Marx dialético é uma caricatura do marxismo. Então, o Coletti saiu por esse caminho e o que nós estamos falando? O Marx não é dialético e tem uma razão, sim, não é um projeto de subjetividade utópica. Já adianta, quem atento já percebeu, falou, o que é projeto da revolução? É um projeto de uma necessidade prática. O que leva à revolução não é a ascensão da razão, mas é a necessidade prática de abolir o sufoco da vida. Então, vamos retomar a crítica ao marxismo dialético. Transformar a dialética no modo de análise marxista é transformar uma análise crítica destruidora, tá esse negocinho aqui, né? Destruidora, do curso da economia política, né? Em uma continuidade da obra do Schmitt e do Ricardo, em um estudo de lei de reprodução da sociedade capitalista. O que o marxismo tradicional fala? O capital é a reconstrução da economia política, né?
E o que a gente tentou mostrar? Não, ele é destruição da economia política. Isso está claramente no capítulo, no vídeo 6 e no vídeo 7. Né? Transformar a dialética no modo de análise marxista é retirar o traço revolucionário do Marx. É transformar a análise marxista em uma teoria do devir, numa teoria do colapso do capitalismo, pela lei da queda da taxa de lucro. É fazer da teoria do valor deixar de ser uma teoria de alienação e fetichismo, um libelo pela abolição do mercado, e transformá-la em uma teoria de preços relativos, uma teoria de distribuição de renda. Ora, o que o Marx falou sobre isso no manifesto do Partido Comunista? Isso é muito interessante, né? O que ele falou? Ele criticando Saint-Simon, Fourier e Owen, ele falou, olha, esses caras não veem protagonismo no proletariado, não identificam as condições materiais para a libertação do proletariado. Daí procurarem na ciência social e nas leis sociais criar as condições para a libertação do proletariado. Ora, no próprio texto, que muitos dizem que é o primeiro modelo científico do Marx, a baboseira toda lá, tá certo? Ele está dizendo, olha, buscando a ciência social, as leis, nas leis sociais, criar as condições para a libertação do proletariado é uma bobagem. Por quê? Porque a libertação é fruto de uma necessidade prática e não de uma evolução da razão. Marx não é místico, né? Quem é místico são os marxistas. E aí chegamos, então, ao famosíssimo prefácio, a segunda edição do Capital. Isso aqui, ó, fantástico. Todo hegeliano esgrima esse prefácio, né? Então, o que ele diz? Olha, esse prefácio é uma reafirmação da dialética como modo de investigação do Marx. O que significa? Que tudo que o Marx escreveu sobre a dialética está errado. Mas está errado tudo que ele escreveu? Significa, então, que o Marx, no Capital, incorreu no erro de tratar os extremos do silogismo como opostos reais? Ou seja, o que aconteceu, né? Eles não explicam, eles só falam que o Marx mudou, mas não mostra ele falando, eu errei, isso aqui está errado. Hegel não é nada disso que eu falei. Hegel é uma coisa diferente. Quer dizer, não tem uma autocrítica do Marx, né? Você vê o Marx começando um discurso, expondo um discurso dialético. Agora, isso não necessariamente, né, significa que ele aderiu à dialética. A exposição do Marx, né, dialética, não implica necessariamente que a investigação dele foi dialética. Como eu descarto ambas as hipóteses de que o Marx escreveu sobre dialética está errado, né, e que ele, no Capital, incorreu no erro de tratar os extremos do silogismo como opostos reais, o que eu quero dizer? Que o Marx, com o objetivo de discurso político, expôs, em modo dialético, a sua investigação não dialética. A dialética no Capital é só um modo de exposição. Tá certo? É como se fosse agitação e propaganda própria do Lenin, né? O que acontece? O Marx ele não era um acadêmico, não estava construindo coisas, toda a análise dele era para o embate político, ele resolveu expor de forma dialética. Isso me lembra um filme dos anos 70, do Pier Paolo Pasolini, de Gaviões e Passarinhos, muito interessante, um filme chato, né? Para dormir, mas ele deu uma mensagem interessante. O que é o filme? Se eu me lembro exatamente, como é que é? O padre consegue convencer os gaviões a não comerem mais os passarinhos, né? Aí, parabéns e tal, né? Aí ele recebe como missão convencer os passarinhos a não comer mais as abóboras. Ele vai lá e fracassa, né? Aí qual é o ensinamento? Com gavião você fala como gavião, com passarinho você tem que falar como passarinho. Para cada público você tem que ter um discurso. Eu acho que o Marx antecipou o Pasolini do Gaviões e Passarinhos e ele tentou falar como passarinho, né, para passarinhos, né, e não como gaviões para gaviões. Como gavião para gaviões, ele fala na questão da necessidade prática de abolir o mercado, a propriedade privada alienada, o trabalho estranhado, o sufoco da vida, né? E para os passarinhos, ele fala como no modo dialético, dizendo, olha, o futuro está vindo aí, e tal, o socialismo vem aí. Então, o que eu tento mostrar? Né? Que a dialética no Capital é um modo de exposição. No prefácio da segunda edição do Capital, referindo-se à descrição do trabalho dele
feita no periódico de São Petersburgo, Mensageiro Europeu, o Marx escreveu: ao tratar fielmente o que chama de meu verdadeiro método, pintando com cores benévolos o emprego que dei a ele, o que fez o autor, se não caracterizar o método dialético. Beleza, tá certo. Mas no parágrafo, imediatamente em seguida, olha só, ele fala isso, no parágrafo seguinte ele diz: é mister, sem dúvida, distinguir formalmente um método de exposição e método de pesquisa. Após ele falar que ali o método dele está descrito adequadamente, o que ele fala? Olha, mas vamos separar método de exposição de método de pesquisa. E nesse mesmo parágrafo ele diz assim: a investigação tem de apoderar-se da matéria em seus pormenores, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e perquirir a conexão íntima entre elas. Ou seja, ele não tem um modelo prefixado, ele olha o movimento e vê a conexão íntima entre as diferentes formas. Ele não tem uma coisa equisante. E a pergunta que não quer calar: apoderar-se da matéria mediante a abstração que ele tanto criticou, especialmente na miséria da filosofia? E ainda continuando no mesmo parágrafo, ele diz: só depois de concluído esse trabalho, que trabalho? Apoderar-se da matéria em seus pormenores, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e perquirir a conexão íntima entre elas, é que se pode descrever adequadamente o movimento real. Ou seja, depois que você entendeu todo o processo, você pode descrever o movimento real, caso você tenha sucesso. E aí ele diz, encerrando esse parágrafo: se isso se consegue, ficará espelhada no plano ideal a vida da realidade pesquisada. Então, você teve sucesso em perceber como é que as coisas evoluíram, vieram se modificando, você consegue espelhar no plano ideal a vida da realidade pesquisada. Mas aí, qual é o ponto? Que alerta que ele faz? O que pode dar a impressão de uma construção a priori. Ou seja, quando você expõe, você pode incorrer na falha de dar a impressão de uma construção a priori, mesmo que ela não seja. Cuidado quando você for expor. Então, vamos retomar. Como é que tem que proceder? Apoderar-se da matéria em seus pormenores, finalizar suas diferentes formas de desenvolvimento, perquirir a conexão íntima entre elas, descrever adequadamente o movimento real. Isso aí está em absoluta concordância com o que ele expôs nos excertos e nos manuscritos. Eu vou partir de um fato presente, e investigar a sua origem. É isso. No manuscrito, ele falou: eu vou partir de um fato presente e vou investigar a sua origem. Ou seja, ele não tem uma concepção prévia. Aqui no prefácio, ele está descrevendo, detalhando aquilo que ele falou nos manuscritos. E, ao assim proceder, se estará espelhando no plano ideal a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma construção a priori. Ora, em seguida, acabou de falar isso, ele expõe a diferença entre ele e Hegel. Para Hegel, o processo do pensamento, que transforma o sujeito autônomo sob o nome de ideia, é o criador do real. O real é apenas sua manifestação externa. Ele está retomando, falando: Hegel, o real é a aparência do conceito. Para mim, diz o Marx, ao contrário, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado. Ora, está posta a impossibilidade de compatibilidade. No Contribuição à Crítica à Economia Política, o que ele falou? O método que consiste em levar o abstrato ao concreto é para o pensamento precisamente a maneira de se apropriar do concreto, de reproduzir como concreto espiritual, reproduzir como concreto espiritual. Mas este não é de modo nenhum o processo de gênese do próprio concreto. Então, vamos juntar o que ele falou na Contribuição à Crítica da Economia Política com o que ele falou no prefácio, antes e depois do Capital. Antes ele falou: sair do abstrato para o concreto é o modo como se apropriar do concreto, de se reproduzir como concreto espiritual, mas não é a gênese do concreto. Depois do Capital, ele falou: o processo de pensamento não é o criador do real,
é o material transposto para a mente e por ela interpretado, e a exposição no plano ideal pode dar a impressão de uma construção a priori. Eu pergunto o seguinte, mas dialética não é uma construção a priori? Pô, ele está falando aí que não tem construção a priori. A dialética é uma construção a priori. Ela já está posta, ela existe antes da realidade, né? Portanto, a única conclusão, como descarto o Marx, né, comeu a mosca de confundir os extremos do silogismo com opostos reais, eu descarto isso, né? E descarto que ele, toda a crítica que ele tenha feito ao Hegel, ele tenha mudado, tenha feito a crítica, né? O que eu posso concluir? Que a dialética é um modo de exposição e não é um modo de investigação. A única coisa que compatibiliza o passado com o final é que ele muda o modo de exposição. Ou seja, vamos continuar. O que falam os hegelianos? Em seguida, o Marx defendeu Hegel. Então, vamos ver como é que foi essa história. No parágrafo imediatamente seguinte, Marx explicou por que estava defendendo Hegel. Ele disse que criticou Hegel quando todo mundo louvava. Agora que todo mundo criticava Hegel, ele ia defendê-lo. A mistificação, porque passa a dialética nas mãos de Hegel, não o impediu de ser o primeiro a apresentar suas formas gerais de movimento de maneira ampla e consciente. Ora, o que ele está indicando? Eu estou defendendo Hegel por quê? Porque ele está falando da questão da lei geral do movimento, está falando da mudança. É aí que está o ponto que ele vai se utilizar de Hegel para sua luta política. Nos anos 40, no Miséria da Filosofia, quando ele ridicularizava assim o Hegel, é só ler que está lá, ele já tinha defendido o Hegel. Na mesma obra em que ele criticava o Hegel, por misticismo, cambalhota lógica, etc., ele dizia que a lógica do Hegel era superior à do Proudhon. Vamos lembrar? Proudhon reduziu a dialética hegeliana às mais mesquinhas proporções. Proudhon modificou a dialética hegeliana. Da dialética de Hegel, Proudhon tem apenas a linguagem. O movimento dialético para Proudhon é apenas a distinção dogmática do bom e do mal. Ele defendendo Hegel. A elaboração da dialética de uma nova categoria em Hegel, a categoria se opõe a ela mesma, em razão da sua natureza contraditória. Em Proudhon, a criação de uma nova categoria é a luta de dois contrários existentes na mesma categoria que se fundem em uma nova categoria depuradora dos convenientes da categoria anterior. Ora, quando um se tem uma lógica, põe, se opõe, compõe, põe, se opõe, compõe, o outro tem o bem contra o mal. Não tem o movimento, não está na própria categoria. Ou seja, não tem A e não há, né? Você tem A e B, né, que ficam em choque, tá certo? E gera uma coisa seguinte. Ou seja, não é, olha aqui o ponto do Marx, não é, né, a lógica que põe e se opõe. É a distinção do bem e do mal. Claro? Bom, a dialética não é mais o movimento da razão absoluta, que era em Proudhon, que era em Hegel, né? Não há mais dialética. Há quando muito moral inteiramente pura. Marx diz, Hegel tem uma lógica consistente ainda que mística. Proudhon só tem o moralismo. Portanto, a defesa de Hegel feita no prólogo à segunda edição do Capital não garante que Marx tenha se convertido à lógica hegeliana. Por quê? Porque ele defendeu o Hegel e não se converteu à lógica do Hegel. Lá, ao contrário, ele está ridicularizando o Hegel, né, no Miséria da Filosofia. No parágrafo imediatamente seguinte, Marx continua explicando o que estava defendendo Hegel. A dialética mistificada do Hegel tornou-se moda na Alemanha, porque parecia sublimar a situação existente. A dialética, na sua forma racional, causa escândalo e horror à burguesia. A dialética, na sua forma racional, causa escândalo e horror à burguesia, porque a sua concepção do existente, afirmando o presente, encerra, ao mesmo tempo, o reconhecimento da negação
e da necessária destruição do existente. Ou seja, o que o Marx percebe? A utilidade dela como argumento político, como discurso político da necessária destruição do presente, que é tudo aquilo que a gente mostrou. O que o Marx quer? Destruir o presente, destruir o presente. Aí ele, na tentativa de dialogar, ele vê um argumento, ele traz o argumento. O cara fala, gente, precisamos destruir o presente, precisamos destruir o existente. A dialética, a sua forma racional, causa escândalo e horror à burguesia, porque sua concepção do existente aprende, de acordo com seu caráter transitório, as formas em que se configura o devir. Por nada se deixa impor, é em sua essência crítica e revolucionária. Ora, o que muda entre 40 e 60? A dialética tem duas dimensões, conservadora e mística, e mudança inevitável. Se em 40 Marx vê na dialética o conservadorismo, né, o misticismo, em 60 ele vê a mudança. Ou seja, em 60 ele descobre a utilidade política da dialética, coisa que não tinha 20 anos antes. Tá certo? Quer dizer, nada é fixo para o Marx. Em 40, ele vai focar no conservadorismo, no misticismo. Em 60, ele vai focar na dimensão da mudança. Ele é pragmático, né? Ele usa tudo como o que é importante para a luta política em cada momento do tempo. Então, mudaram as condições, mudou o contexto entre 40 e 60, ele muda o uso da dialética, ele muda a referência à dialética, né? Ou seja, nada muda em termos de entre 40 e 60 de interpretação da realidade. O que a gente mostrou, né? Imposição externa, presente, isso, quem quiser que vá lá ver no vídeo 5, as coisas estão, né? É a síntese, né? Que a questão fundamental da imposição externa aparece o tempo todo, né? Também a ligação entre esses manuscritos de ideologia e elemento capital, também já mostramos, né? Se alguém quiser, pode parar e ficar lendo para entender direitinho, tá certo? São autoexplicativos, tá certo? Então, o que muda? O que muda é que Marx, em 40, enfatiza a dimensão conservadora e mística, e em 60, enfatiza a dimensão da inevitável mudança. Passa a usá-la como argumento retórico, passa a usá-la como discurso político. Por isso, ele diz retoricamente que a dialética vai entrar na cabeça de todo mundo. Por quê? O que ele fala aí no prefácio? O ideal é o real transporte para a mente. Ora, por que vai entrar a dialética vai entrar na cabeça de todo mundo? Porque a mudança vai entrar, o real, mudança vai entrar na cabeça de todo mundo, né? O ideal é o real transporte para a cabeça. Ou seja, o que isso reforça? Que a dialética é um modo de exposição e não um modo de investigação do Marx no final da vida. O que eu sustento é que a dialética no Capital não é modo de investigação, é modo de exposição. Não há mudança epistemológica nenhuma. O que tem é uma mudança no discurso político, no uso que você faz da análise para a luta política. Bom, encerramos então esse 10º vídeo respondendo ao Colette, a resposta que não foi dada para o Colette. Foi apenas esboçada, quando ele diz que o marxismo, que não é científico, é um projeto subjetivo, né? Idealista, voluntarista. Então, vamos responder ao Colette. Vou buscar apoio no Lukács, no existencialismo marxismo. O que o Lukács, nesse brilhante texto, chama atenção? A questão do assalto à razão. O que é o assalto à razão? Ele é feito para impedir que da constatação da crise do capitalismo se extraia a consequência socialista. Né? E, nesse assalto à razão, a questão econômica social deixa de ser um problema filosófico. Né? E ela guarda a questão, o assalto à razão, essa filosofia de professores, né? Como ele chama, guarda respeitoso silêncio, respeitosa distância da questão da propriedade privada do mercado. E esse assalto à razão faz com que a filosofia, né, que emerge nesse assalto à razão, seja guardiã dos interesses da burguesia. Vamos pegar o Lossurdo, também num texto que eu acho excelente, Marxismo Ocidental. O que ele chama a atenção? O marxismo ocidental é uma perspectiva burguesa, de intelectualismo. Guarda um silêncio em relação, e muitas vezes em apoio ao imperialismo. Não tem compromisso com o cotidiano do explorado, do espoliado pelo capitalismo imperialista. Né? Ora, o que... Vamos também no Marx na questão judaica, antes de voltar ao Colette. Liberdade, disse o Marx,
é um nome para esconder o egoísmo. Engana os incultos e as mentes simplórias. É farsa, é fraude. Por quê? Essa reivindicação de liberdade vem da separação entre ser empírico e ser genérico. É uma mera ideologia burguesa. No comunismo, quando você fizer a revolução, quando você destruir o existente, que você aboliu o mercado, a propriedade privada alienada, o trabalho externo, a alienação e o fetichismo, né? A opressão de uma esfera social por outra, né? Não vai fazer sentido falar em liberdade. Por quê? Porque liberdade só existe quando você tem um ser empírico separado do ser genérico. O que faz a burguesia, que a gente já viu? Cria o cidadão, que é uma abstração. Como o ser empírico está em guerra, separado do outro, em guerra com o outro, né? Você cria a abstração cidadão, né? Que seria uma expressão genérica. Mas ela não existe, é uma fantasia. Por quê? Porque estão separados. Ora, quando você juntar o ser empírico e o ser genérico, quando você constituir o humano de verdade, né? Não faz sentido falar em liberdade. Então, pura ideologia burguesa. Ora, da mesma forma, né, o que acontece essa questão intelectual? Ela é uma forma de encobrir, né, de impedir que você extraia do sufoco atual, da crise atual, você extraia a consequência socialista, extraia a necessidade prática de fazer revolução. Então, a resposta ao coleta é o seguinte, meu amigo, meu grande ídolo, né? Você é um intelectual fundamental na minha vida teórica e política, né? Mas no sufoco nós já estamos. O que a gente ganha esperando definir o futuro? Eu ainda tenho uma posição de classe privilegiada, quer dizer, a manutenção do meu privilégio, a argumentar com a razão, esperar uma definição, só explicita a minha defesa escondida, oculta, mascarada de perpetuação dos privilégios, né? Agora, o cara que está no sufoco, que está no gueto, que está na favela, que está na comunidade, o que esse cara ganha? Não ganha nada. Ele ganha a continuidade da sua vida degradada, do sufoco da sua vida. Esperar definir o futuro é perpetuar o sufoco atual. É uma postura que expressa as defesas dos interesses do privilégio de classe. Mascarado em intelectualismo, o que você tem, de fato, né, ainda a lá Foucault descrevendo Marx, que entra na bruma para mostrar que nela não tem monstros, quer dizer, quando você sai na bruma do intelectualismo, o que você encontra? O que emerge? O que você traz à tona? É a defesa dos interesses dos privilégios de classe. Bom, qual a perspectiva para o futuro? Aí a gente cai no Grundrisse. O que no Grundrisse o Marx falou? O capital caminha para a sua dissolução. O processo de seleção do trabalho corrói as bases do capitalismo. Qual é o argumento do Marx? A luta de classe leva à substituição do trabalho direto pelas máquinas, substitui o homem por máquina. O trabalho direto fica em suspenso e a principal força produtiva é a aplicação da ciência à produção. Você cria o trabalhador coletivo e a inteligência social. Ora, com a substituição do trabalho direto pelas máquinas, que o trabalho sendo basicamente um trabalho de supervisão, né? Quem faz o trabalho é a máquina, como é que você vai explorar o trabalho do outro, que é o fundamento do capitalismo? Você corrói a base do capitalismo, né? E se o trabalho é o trabalho das máquinas, a teoria do valor, mercado, perde sentido, corrói as bases também, né? Ora, e a principal força produtiva sendo a aplicação da ciência à produção, isso é incompatível com a propriedade privada, porque a ciência vive de externalidades. Se você apropria o conhecimento, você nega o desenvolvimento científico, você atrapalha. Então, a propriedade privada, né, é incompatível com a principal força produtiva, ser a aplicação da ciência à produção. Ora, sendo do capitalismo, né, continuar do jeito que está, você vai para a barbárie, ou então você vai para o socialismo. E aqui a gente volta ao Lenin, né? Brilhante texto Imperialismo. O que o Lenin mostra no Imperialismo? Que a fase monopólica imperialista do capitalismo é uma fase de acentuação da opressão. Ora, o que ele está dizendo? Que a barbárie já está contida na fase monopólica do capitalismo. Portanto, se você, né, perpetua, se você fica esperando a definição do futuro, tudo bonitinho, tudo igualzinho, né? Se você recusa
rompe tudo e vamos construir o processo e a gente vê no que vai dar, né? Você está perpetuando, acentuando a opressão e postergando uma possível emancipação do ser humano. Você está mantendo os privilégios de classe. Então, a revolução, meu amigo Colette, é uma necessidade prática, né? A necessidade prática da abolição da imposição externa, a divisão social do trabalho, que no caso atual é da troca, do trabalho, portanto, do trabalho externo, estranhado, alienado, trabalho para ganhar vida, não, né? Então, a abolição da mercantilização de todas as dimensões da vida, da coisificação da escravidão mascarada em liberdade, da alienação e do fetichismo, do drama da vida, né? A revolução é uma necessidade prática da construção de uma instituição cujas instituições estejam em consonância com o modo de se produzir os bens úteis. Acabou aqui, fim da parte 2. Né? Deixa aí o... Bom, nossa, aqui. Eu abri lá por causa da chuva. Esquisito aqui. Deixa eu ver se eu... Não, não dá. Deixa eu ver aqui. Tinha que ter fechado lá. Desculpem. Né? Fiz bobagem. Põe na conta da minha indisposição. Então, é isso. Está aqui exposto o motivo, né, pelo qual eu divirjo daquele marxismo que eu fui formado, aquele marxismo que eu aprendi. Eu comecei estudando marxismo dessa forma, fui mudando e caminhando para uma forma de ver absolutamente distinta do marxismo convencional. Se isso vai ser útil para alguém, eu não sei, mas eu sigo o Lukács. Tentei fazer o bom trabalho. Se não conseguir, né, aí já é outra coisa. Mas eu, pelo menos, tentei apresentar uma visão diferente daquela que as pessoas estão acostumadas. Que façam um bom uso dela. Né? Agora, não tenho a ilusão de estar fazendo um manifesto político, convencimento, volto a insistir. Por quê? Porque é o processo que vai fazer as pessoas quererem se livrar do sufoco. A conscientização é uma coisa hegeliana. Vamos conscientizar as massas, conscientizar o proletariado? Não. Você tem que mostrar aí o sufoco que a burguesia faz. Mas a consciência, tal como a evolução da razão, para que ele faça a revolução, isso é uma coisa meio mística. É como uma catequese mascarada em política. E eu tenho horror de catequese. Certo? Até a próxima.